Oiê, tudo bem por aí? Senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Gente, eu tava numa fase de muito desânimo, não em relação ao YouTube, enfim, mas em relação a tudo. Eu tenho uma questão que precisa ser resolvida e não depende só de mim. E a impressão que eu tenho é que eu queria que o mundo parasse pra isso se resolver. Tipo assim, que todo o resto estacionasse para que isso pudesse se resolver e as outras coisas meio que se encaixassem. É uma coisa que necessariamente interfere diretamente em todas as outras coisas da minha vida? Não. Mas, enfim, é uma das coisas pelas quais a gente passa e a gente não tem muito controle, sabe? E as meninas estavam falando, ah, você tá muito quieta, tal, não sei o que, tem a ver com autoestima, o que tá acontecendo? E sinceramente, gente, eu não sei explicar, sabe? Eu tava numa fase muito introspectiva, tentando entender as coisas e quais decisões eu deveria tomar a respeito. E o interessante da vida adulta é justamente isso, né? Que a gente, ao mesmo tempo que tomar decisões é ruim, tomar decisões é muito bom. Então, enfim, eu não vou entrar muito no mérito, porque não era isso que eu queria falar pra vocês. O que eu queria falar é que eu preciso tomar conta da minha vida, das minhas coisas. E hoje, eu e a Duda estamos começando um projeto 30 dias para mudar a minha vida. E daí a gente elencou algumas coisas que são importantes, relevantes para cada uma. E nesses 30 dias a gente vai, tipo, se levar a sério. Porque o que acontece? O grande problema é que a gente tem a mania de se deixar para depois. E nesse sentido eu quero dizer o quê? Que é assim, eu, sei lá, passava 5 horas do dia no celular, em rede social, mas eu falava que eu não tinha tempo de marcar algum exame médico, ou que eu não tinha tempo para terminar de ler um livro que eu queria ler, ou que eu não tinha tempo para começar a assistir um filme X. Nesse sentido, sabe? Que daí eu ficava muito assim, eu não tenho tempo de mandar a bis pra arrumar, eu não tenho tempo de ler tal artigo da faculdade, eu não tenho tempo de terminar um livro que eu quero, não tenho tempo de ver uns amigos, não tenho tempo de visitar um amigo da cidade vizinha. Tudo era não tenho tempo, mas passar horas e horas no celular, tipo assim, deixando a vida passar, pra isso eu tinha, assim, tava tirando de letra, né? Tava de parabéns nesse quesito. Daí hoje, eu abri esse livro aqui, que eu já comentei com vocês algumas vezes. E, como sempre, um tapa na minha cara, né? Então, tava assim, ó. Seja responsável. Termine o que começar. Preocupe-se com aquilo que estiver fazendo e faça o bem feito. Embora ser responsável exija mais do que ser relaxado, nós nos sentimos melhores com nós mesmos quando fazemos um bom trabalho. Lá no final ele fala, né, que ele apresenta um caso tal e fala que a pressa é inimiga da perfeição. E na real, além de pressa para fazer as coisas que são importantes pra gente, porque a gente perde tempo fazendo coisas que não têm importância nenhuma, a gente também quer ter o controle sobre tudo. Então, quando a gente quer fazer alguma coisa por nós, a gente quer ter o controle de, não, se eu vou ler o livro, eu tenho que ler o livro rápido, porque fulana lê um livro a cada 3 dias, lê um livro por mês, lê um livro sei lá quando. A gente fica se comparando e mensurando tudo o que a gente faz. E daí, a gente entra num ciclo vicioso, num looping infinito de, se fulano consegue fazer, eu deveria conseguir fazer também. Isso só vai levando a gente pro buraco, porque a gente não quer ser mediano em nada, a gente quer ser sempre melhor do que o outro em tudo, e a gente se compara muito com recortes das vidas das pessoas. E daí a gente junta uma constelação de problemas. Mas por fim, hoje é o primeiro dia, né, desse
projeto. E eu elenquei 10 itens que eu considero importantes pra mim. Acredito que a Duda tenha elencado pra ela alguma coisa minimamente parecida. Mas o primeiro item que eu coloquei foi acordar cedo pra viver além de existir. Porque o que eu tenho sentido ultimamente é que eu tenho apenas existido. Eu levanto quase atrasada todos os dias e é o tempo de eu tomar banho, colocar comida pras gatas e trabalhar. E chegar no trabalho talvez no horário, talvez 5 minutos atrasada. Mas fazer algo por mim de manhã não acontece. Aí eu vou pro trabalho, volto pro almoço. O almoço geralmente é corrido porque eu tenho alguma coisa muito urgente pra fazer que eu não fiz antes quando eu tinha tempo. Então a gente fica nesse looping, né? Saio do serviço, venho pra casa, nem os vídeos de look eu tenho conseguido gravar antes de ir pra faculdade. Apesar de que eu fiquei bem uns 15 dias sem ir pra faculdade. Era nesse nível que tava. Enfim, e daí desânimo. Quanto mais a gente fica na rede social, mais a gente vê as pessoas fazendo e parece que a gente sente cansaço pelo que a pessoa tá fazendo. A gente nem precisa fazer, só de ver já cansa. Então, a ideia de acordar cedo pra viver além de existir é no sentido de fazer algo por mim, com tempo, com calma, sem estar nessa correria, sem comparação, sem medo de ser mediana em alguma coisa, nesse sentido. Aí o segundo tópico, atividade física todos os dias. O importante é se mexer. Não importa se eu vou trabalhar a pé um dia desses, ou se eu vou fazer 50 abdominais, se eu vou fazer 1 minuto de prancha, alguma coisa eu vou fazer, porque o que importa é se mexer. Eu sou uma pessoa extremamente sedentária, eu caminho da minha cama até a bis, da bis até o lugar que eu preciso entrar, então assim... eu sinto que isso é uma coisa que mexe muito comigo e principalmente em relação ao meu psicológico. Eu gosto muito, é uma coisa que eu fazia muito antes, que era sair pra caminhar, assim, meio sem rumo, ou correr, ouvindo as vozes da minha cabeça. Então, sem música nem nada, eu comigo mesma, sem ninguém, sozinha, e indo, tipo assim, correr, porque, enfim, hormônios, né, libera alguns hormônios, descanso. Conturbado, então fazer atividade física me ajuda nesse sentido também. Então, atividade física todos os dias nesses próximos 30 dias. Alimentação equilibrada, cozinhar, fazer marmita, isso vai ser bom tanto para o meu corpo, porque daí eu vou acabar me alimentando melhor, quanto para o meu bolso, porque é um tal de come isso, come aquilo, e pede tal coisa, vamos pedir não sei o que, não tem quem aguenta. Então eu acho que não que eu não vá gastar com comida em momento nenhum nesse um mês, né? Até porque eu vou fazer mercado. Mas eu falo assim, de comida pronta, eu acho que eu prefiro priorizar a experiência de vivenciar alguma coisa com alguém e daí sim ir comer alguma coisa diferente, algo nesse sentido, do que continuar nessa onda de pedir o que tá fácil. Sabe aquela história de, eu preciso comer alguma coisa muito gostosa porque meu dia tá uma bosta? É nessa onda que eu tava indo. Então, não é o melhor caminho, né? A gente sabe. Então, esse tópico vem por conta disso. O próximo é reduzir tempo de telas, deixar de consumir conteúdos desnecessários e focar em outras coisas. Eu tenho postado bastante, né? Eu não vou deixar de postar, inclusive eu até atualizei o meu Instagram com as fotos da viagem lá de fevereiro, que eu tava, enrolando pra postar, porque eu falava que eu não tinha tempo de parar pra ver as fotos e ver o que eu ia postar. Sendo que, né, a gente já conversou sobre isso, eu tava gastando um tempão vendo a vida dos outros no Instagram e no YouTube e afins. Então, hoje, que foi o primeiro dia desse projeto, eu já consegui parar pra fazer isso, então atualizei as minhas... Eu uso meu Instagram como álbum de fotos. Então, eu gosto de postar, assim, sei lá, alguma coisa importante que aconteceu, alguma viagem que eu fiz, gosto de postar. E daí eu atualizei até fevereiro, então a viagem das férias tá toda no feed agora. De fevereiro pra cá já é outra conversa, a gente vai fazer em outro momento. Mas eu acho que o ponto realmente é reduzir esse tempo gasto com coisas desnecessárias, coisa que não vai me agregar em nada, muito pelo contrário, vai me deixar ainda mais exausta. Um outro tópico, hobbies, que eu quero tentar outros hobbies. Eu quero fazer cerâmica fria esse mês, vou fazer as marmitas, né, cozinhar, quero cozinhar com calma, montar um cardápio, sei lá, que eu vou fazer. Quero tentar pintar alguma coisa, quero bordar.
que eu nunca tentei e eu acho que seria uma coisa legal, e eu quero retomar a costura sem a cobrança de ter que ser perfeita, sem a cobrança de ter que ser pra ontem. Eu acho que eu comentei isso com vocês em algum momento, que eu gostava muito de costurar quando era pra mim, e no momento que eu resolvi monetizar isso, eu me sentia muito pressionada e eu acabei, assim, desgostando. Eu fiquei sem costurar por muito tempo, e agora eu quero voltar. Pretendo voltar a costurar pra fora? Talvez, mas coisas pontuais. Por exemplo, ai, essa semana eu vou pegar coisa que precisa ser feito barra, né? Aí eu faço barra das minhas coisas que estão aqui que eu preciso fazer, e talvez eu pegue coisas de outras pessoas pra fazer barra também, nesse sentido, tipo, por bloco. Não aquele monte de coisa, um montoeiro, tudo de última hora, isso eu não pretendo pegar mais. Outro tópico é só ligar a TV quando eu souber o que eu vou assistir. Essa história de, eu quero assistir um filme, fica lá procurando e fica, sei lá, 30, 40 minutos, 1 hora, olhando lista de filmes em todos os streamings possíveis, no YouTube, sei lá onde, até achar o que eu vou assistir. Não quero mais isso, não vou pegar. Então, a TV é uma coisa que não vai me ver nesses próximos dias. Óbvio, 1 hora ou outra eu vou assistir alguma coisa. Hoje à tarde, inclusive, eu tinha falado pra Duda vir aqui pra casa pra gente procurar alguma coisa pra assistir. Mas aí, no fim, a gente resolveu ir pra praça e a gente aproveitou melhor o nosso tempo. Ficar em silêncio para desacelerar. Gente, é um tanto de informação o tempo todo que parece que chega 9 horas da manhã e eu já tô exausta. De tanto de coisa que eu já ouvi, é porque fulano morreu, porque Beltrano não sei o quê, porque tal coisa tá assim, tal coisa tá assado. E não dá. Então, a gente precisa de alguns minutos em silêncio pra poder, acho que conversar, né? Nós com nós mesmos, assim, tentar entender as coisas, tentar digerir algumas coisas que aconteceram durante o dia. Talvez o meu sono conturbado tenha muito a ver com isso. Talvez eu, demore muito para poder assimilar e trabalhar essas informações que eu tive durante o dia. E me mexo muito, sonho muito, misturo muita coisa na minha cabeça. Então talvez esse tempinho de silêncio, de recolhimento, seja importante para poder assimilar e organizar essas informações antes de dormir. E nesse ponto, celular não vai mais estar ali comigo na cama. Vou deixar ele carregando do outro lado aqui no canto, porque daí a hora que ele despertar eu vou levantar e pronto, né? Porque daí eu vou ter que levantar pra desligar o despertador para a patifaria. Porque o meu problema é percussão no meio da noite, olha o celular. E daí, enfim, eu tinha parado com isso, mas sei lá, de uns 15, 20 dias pra cá, eu tenho essa mania de novo de estar com o celular ali do lado e, enfim, não faz bem, né? Então, preciso tirar. Não é questão da luz, da radiação, nada disso. O que me incomoda é informação o tempo todo, porque a informação tá muito fácil. Talvez se eu tiver que levantar pra pegar o celular do outro lado, eu não vou fazer. Mas como ele tá ali na minha mão, é muito fácil. Eu vou acender a luzinha e começar a rodar um feed, tipo, 3 horas da manhã. Ler. Eu preciso voltar a ler os meus livros. Eu tenho estado, assim, muito... Diz a Duda que é ressaca literária, mas eu acho que não. Eu acho que é só porque eu me senti atropelada mesmo e exausta. E daí eu acabei não dando sequência nas minhas leituras e eu quero retomar. E eu quero começar a ler coisas sobre desenvolvimento pessoal, que eu acho que é importante e eu acho que pode contribuir bastante nesse período. Beber água, porque eu sou o tipo de pessoa que quase nunca bebe água. Então eu coloquei aqui como lista, né? Inclusive eu preciso beber água de novo. E por último, cuidar das coisas que eu já tenho, porque vocês sabem, eu gosto muito de bazar, brechó, enfim, só que eu tenho muita coisa e eu tenho percebido, principalmente nesses últimos 15 dias assim que eu vivi mais pro trabalho e saí muito pouco, que nem pra faculdade eu tava indo, que mesmo eu tendo só uma arara, sei lá, acho que eu devo ter umas 70, 80 peças de roupa, eu tenho muita coisa. Então eu preciso dar manutenção nessas coisas. Tem coisa assim que tá parada porque eu não, sei lá, não fiz a barra, não ajustei a alcinha, que não faz sentido nenhum, porque são peças que eu gosto. A gente já conversou sobre isso, vocês já viram eu fazendo limpo aqui no meu armário várias vezes. E eu acho que tá assim bem redondinho no sentido de eu tenho coisas que eu realmente gosto, mas eu preciso cuidar, porque não adianta eu ter, sei lá, um vestido, alguma coisa que eu gosto, sendo que
eu não uso porque ele precisa de um reparo que eu não fiz, né? Então fica ali o tempo todo. Ah, eu gosto, não vou me desfazer, mas também não faço reparo e não uso, então ele fica parado. Eu quero dar uma repassada nos meus sapatos também. Tem coisa ali que vai ter que sair. Eu comprei 3 sapatos novos esse mês. Novos, assim, tipo, de pedir novinho na loja. Não é coisa de segunda mão nem nada. Eu tava sentindo falta, principalmente em relação a tênis. Agora que tá chegando o frio, eu tô só com o All-Star branco e aquele tênis da ASICS, que é pra fazer atividade física, que também tá pedindo demissão. Então eu pedi um outro tênis, um tênis diferente dessa vez, não chegou ainda. Quando chegar eu mostro pra vocês. Comprei uma sapatilha, porque eu tava sentindo falta. Eu tô só com aquela roxinha do bazar e ela tá assim detonada já, eu tenho usado ela pra trabalhar e pra ir pro estágio, pra faculdade. E eu comprei uma rasteirinha dessas que a gente só coloca o pé assim e vai embora. Que eu acho que eu tinha comentado com vocês que eu queria. E eu dei uma renovada ali, eu preciso levar um no sapateiro, o que mais que tem ali? E eu tenho 3 pares de sapato que eles estão assim no fim da vida. Mas eu vou terminar de usar no trabalho, que daí tipo vai terminar de bater e até o final do ano eles já saem dali. De resto, eu acho que tá tudo bem, eu não preciso de mais nada assim, acho que tá uma quantidade super ok. Eu tinha pensado em alguma peça que eu precisava esses dias, mas eu já esqueci, então talvez nem precisasse mesmo. Era só alguma vontade que deu e passou. Então, é isso. Para esse primeiro dia, eu só queria mesmo contextualizar vocês. E um ponto importante desse primeiro dia que eu tenho para dizer para vocês é... Deu 11h30 da manhã, eu já tinha feito o que eu tinha me proposto a fazer. E daí eu tava no tédio, e a gente não sabe lidar com tédio. Não sabe, eu não sei mais lidar com tédio. Eu fico insuportável. Então, eu acho que é uma coisa assim que vai me ajudar bastante nesse mês. Gostar mais da minha companhia. Eu acho que eu já tive épocas que eu gostei muito mais. E talvez agora, né, com essa limpeza, essa clareza mental, eu volte a gostar. Talvez seja mais fácil depois que eu fizer tudo isso. Gente, as gatas estão ali. Se estiver tremendo, vocês já sabem, porque as duas estão brincando de luxinha ali. Enfim, eu listei algumas coisas que eu quero fazer, mas aí no decorrer dos 30 dias a gente vai falando a respeito. E na aba de comunidade, eu vou tentar montar um diário das sensações, de como eu tô concluindo o dia. Eu vou tentar fazer de uma forma bem resumida mesmo, assim, tipo, colocar alguma frase, algum parágrafo falando a respeito do sentimento que eu tô terminando o dia, pra gente poder ver se lá na frente, né, após os 30 dias, realmente vai ter mudado alguma coisa ou não. Se possível, eu vou tentar gravar takes durante todos os dias e postar vídeos curtinhos, como se fosse um diário mesmo, sabe? Todos os dias. Se tudo der certo, vai ser todos os dias 6 horas da manhã que esses vídeos vão entrar. Se nada der certo, vocês fingem que não viram falando isso e a gente segue o baile, tá? Eu atualizo vocês assim que for possível. Mas na aba comunidade, com certeza vai ter alguma coisa todos os dias, tá bom? Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês entendam essa nova fase, né, que eu tô passando. E assim que terminar esse mês, a gente volta com os conteúdos, eu atualizo vocês sobre as comprinhas de abril, os desapegos. Dia 10 de maio agora tem vendas de garagem de novo, então eu vou gravar uns takes. Se der, eu posto vídeos extras, senão a gente segue só com o diário nesse mês, tá bom? Bom, é isso. Um beijo e até mais. Tchau!